História universal não registra nenhum caso de alguém que declara e prova que veio do céu e que voltou para o céu visto por centenas de pessoas. Só ele, Jesus Cristo. Você pode ler isso, não? E aí a gente tem que ser sincero, amados. E alguém pensa até que é mania do pregador. Não é mania do pregador. Quando eu lhes afirmo, a história não registra que alguém desceu do céu e voltou para o céu, só ele, e visto por milhares de pessoas. Aí, se alguém vir depois o que eu estou falando aqui pelo vídeo, pela internet, pastor, você esqueceu que a Virgem Maria também subiu ao céu? Subiu não, irmãos. Não subiu, nem desceu. Ela não desceu do céu, nem subiu para o céu. Porque se isso tivesse acontecido, a Bíblia, a palavra de Deus, teria dito. Jesus não falou isso vez nenhuma. Os apóstolos nunca falavam isso. Os profetas do Velho Testamento nunca fizeram referência a isso. A Jesus fizeram referência. Séculos depois, para tentar enganar os religiosos com fato novo, é que o concílio lá do Vaticano inventou essa história de que a Virgem Maria subiu ao céu em carne e osso. Mas o que a Bíblia ensina tem mais valor do que a história dos homens. Amém? O que a palavra de Deus ensina tem mais valor do que a tradição, do que a história, que nem sempre é história, às vezes é história mesmo. Eles estavam reunidos, os apóstolos, os discípulos, e viram quando Jesus subia para o céu. Depois da ressurreição, claro. E ouviram uma voz: varões, por que estáis olhando para o céu, para o alto? Este Jesus que estáis vendo subir é o mesmo que um dia vai voltar. E vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar para buscar a sua igreja, é preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, é preciso, meu amado, meu querido amigo, que você e eu estejamos ligados à igreja de Jesus. Sem querer, eu falava isso agora à tarde para alguém. Jesus não virá por minha causa, não virá, Alex, por sua causa. Ele voltará para buscar a sua igreja. E é necessário que você e eu façamos parte da igreja dele, que não se refere evidentemente a esta congregação, porque aqui está a igreja de Cristo, mas ali na esquina também está a igreja de Cristo. Onde estiver o povo de Deus, está a igreja de Jesus, e ele virá buscar essa igreja. Então, essas referências que fazem alguns casos assim, tentando lhes passar a divindade, amados irmãos, amigos, é puro equívoco. Eu disse agora há pouco que ninguém desceu do céu nem subiu. Você que tem uma inteligência farta, muito rica, deve estar pensando assim: pastor, não, mas a Bíblia fala que Elias, o profeta, subiu no carro de fogo. Eu sei, eu não esqueci. Você vai dizer assim: pastor, mas tem um outro caso. Eu quero dizer, não, que andou com Deus e Deus para si o tomou. Mas nunca ninguém pensou em lhes dar algum status de divindade. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Divino, só Jesus Cristo. Nicodemos tinha muita certeza. Ele estava certíssimo: Senhor, eu venho a ti, eu deixo a minha posição de senador, de ministro do Supremo Tribunal, se fosse o caso hoje, eu deixo toda a minha posição, eu venho a ti
porque tu és especial, não há ninguém igual a tu, tu és diferente de todos, tu estás acima de tudo e de todos, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É por isso que eu venho a ti. Se fosse um qualquer, não viria não. Onde eu viria a ti se tu fosses um qualquer? Se tu fosses, por exemplo, o pastor Milton, eu viria a ti. Por quê? Pecador igual a mim, falho igual a mim, limitado igual a mim, mais pobre do que eu, mais feio do que eu, mora pior do que eu, tudo pior do que eu. Por que eu iria a ele? Não iria, mas a ti eu venho. Eu venho porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amados? Olha, vim cá e a vontade de vir aqui, mas que não bom. Parou o dia aqui, eu fiquei com medo. Amém, que bom ter vontade de vir hoje aqui, né? Amanhã eu quero falar para você, tá? Para encerrar aqui, irmãos, que bom que você veio hoje. Dá um brinquedo lá, eu vou lá. Para ouvir a palavra de Deus, que bom isso. Amados, eu quero encerrar a palavra dizendo o seguinte: olha, sempre o pregador estava pregando sobre milagres. Milagres. E um doutor discordou, como sempre discorda, né? E aí, o que aconteceu? Depois chamaram para dar um hino. Não sei porque também me deu vontade de falar isso aqui agora, irmãos. Não está aqui no script. Mas ele perguntou, o doutor perguntou a um convertido, um recém-convertido: amigo, você acredita em milagre mesmo? Ah, doutor, eu acredito. Eu acredito em todos os milagres que Jesus fez e que a Bíblia fala. Aquela história de Jonas, né, que foi engolido por um peixe, que alguns dizem baleia. Alguns dizem, mas a baleia não pode engolir um homem porque a garganta da baleia é muito apertadinha, cabe apenas uma sardinha. Já contei isso aqui, mas é uma outra história da baleia. É impossível. Não tem como a baleia engolir o homem. Aí o irmãozinho disse: olha, doutor, eu creio tanto na palavra de Deus. A Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. Eu acredito tanto que se dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu também acreditaria, porque ser crente é crer, é confiar, é se entregar a Jesus, é confiar na sua palavra. Se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia e ficou com ela durante 3 dias no ventre, eu acreditaria. Ninguém pode fazer os sinais, as maravilhas que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O milagre que Jesus fez, irmãos, o que faz até hoje é transformar as pessoas. Transforma. E aí, aquele homem que tinha uns filhinhos, 2 ou 3 filhinhos, se converteu, se entregou para Jesus, começou a frequentar a igreja. E aí alguém tentou convencê-lo de que ele estava equivocado, estava enganado. Porque eu sei que esse milagre, isso não existe. É uma ilusão, né? Coisa que não procede. Sabe, doutor, eu acredito em milagres que... Sabe por quê, doutor? Jesus transforma tudo. Transformou minha vida. Sabe, doutor? Jesus transformou a minha vida. Eu era um homem de moral duvidosa, de caráter rasteiro, de personalidade dúbia. Não era acreditado por ninguém, doutor. Doutor, eu era a vergonha da minha família. Eu vivia humilhando a esposa e meus filhos. Eu não merecia o respeito de ninguém. Um dia, doutor, eu me entreguei a esse Jesus. Ele entrou na minha vida e ele transformou, doutor, a cachaça que eu vivia em roupas bonitinhas para meus filhos irem para a escola. Doutor, esse Jesus que eu acredito, ele transformou a cerveja, a cachaça, o vinho que eu consumia e consumia a minha vida em calçados, meus filhos. Doutor, eu tenho uma família abençoada, como enquanto pobre, como enquanto humilde, mas uma família abençoada. Sabe por quê? Porque eu me entreguei a Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu o reconheci como Filho de Deus,
que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então mudou. É por isso que eu acredito, ele mudou a minha vida, muitas coisas também. Meu irmão, Nicodemo estava certo. Aqui, não era um boçal, não era um analfa, não era um cara do Mobral, não, senhores. Era um homem da alta cúpula do povo judeu. Eu venho a ti, Senhor, porque ninguém pode fazer os sinais, as maravilhas que tu fazes. Tu mudas tudo, tu transformas tudo. É por isso que eu venho a ti. A história de Nicodemos, a gente já conhece. Mas vou ficar por aqui. Eu estou terminando a mensagem. Dizer para você, meu irmão, minha irmã, aquilo que é impossível para você, para ele é possível. Aliás, Jesus é especialista número 1 naquilo que é impossível. Você pode dizer amém? Amém. É impossível para o médico? É possível para ele. É impossível para o juiz? É possível para ele. É impossível para o pastor? É possível para ele. Amados, toda desgraça que está no mundo, e nós aqui em nossa cidade não somos exceção, estamos incluídos também nessa desgraça, né? Pessoas morrendo precocemente, jovens, nesse momento, centenas de jovens morrendo precocemente. Queira Deus que não, mas é provável que daqui a pouco ele fique sabendo, alguém morreu na BR-101, indo ou voltando de Campos, indo ou voltando do lado da divisa com o Espírito Santo. Sabem por quê? Porque ele não quer reconhecer que Jesus é Filho de Deus, veio do céu buscar e salvar o que se havia perdido. Aqueles que se entregam a Ele podem até passar por isso, mas a probabilidade é bem menor. Eu lhes convido esta noite a querermos crer, a querermos aceitar de que ninguém é capaz de fazer os sinais, as maravilhas, as mudanças, as transformações que Ele, Jesus, é capaz de fazer. Finalmente, Ele faz mudanças sim, Ele faz transformação sim, a partir do momento que você também quiser. Que se você não quiser, ele não faz transformação nenhuma. Sabe por quê? Não é que não possa, não. Poder ele pode. Mas esse nosso Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele respeita você e a mim. Para que haja transformação na minha vida, é preciso que eu me entregue a Ele. Por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia, está passando muito mal. Já fez todos os exames preliminares, pré-operatórios, está confirmado, precisa fazer aquela cirurgia. A cirurgia é marcada no hospital tal. E se você não quiser ir lá? Você acha que o médico vai sair lá, vai à sua casa, forçar você, ser obrigado a ir para eu fazer a cirurgia? Vai acontecer isso nunca. É você que tem que ir lá, concorda comigo? É você que tem que ir lá. Doutor, eu estou aqui. Que hora vai marcar a cirurgia? Eu estou aqui. Aí o médico vai proceder a cirurgia. Com sucesso ou não, é outra história. Mas vai acontecer se você quiser. Aqui, ressalvando as devidas proporções, com Jesus é a mesma coisa. A mesma coisa. A mesmíssima coisa. Ele muda a minha vida se eu me entregar a Ele. Ele faz maravilhas da minha vida se eu permitir, se eu quiser. Mas que nessa noite Ele nos dê a bênção, nos dê a graça